Boa noite, Mulheres Essencial, mais uma vez no episódio, no quadro Mulher Essencial, aqui no Pod Orlando. E é uma honra estar aqui com vocês. E hoje temos uma convidada essencial também. Olha quanta coisa essencial. Mulher Essencial, no quadro Essencial, com uma convidada essencial. Que Muito bom. obrigada por você estar aqui com a gente. Vamos lá, porque tem uma conversa muito boa aqui. Hoje a nossa convidada, ela é mãe, ela é escritora, autora. Ela é uma mulher que tem uma missão que Deus tem colocado no coração dela. Ama ação social, tem muita coisa maravilhosa para contar. Cuida da beleza da mulher, do ser humano, cuida Sim. da autoestima, cuida da essência. Então, assim, muita coisa a gente tem para conversar. E também está emergindo na área da psicanálise, onde eu tô curiosa aqui para saber e querendo aprender também sobre esse assunto que eu amo muito. E assim, ela trabalha transformando vidas com as mãos e com o coração. E hoje a nossa convidada especial é a Isabel. Seja bem-vinda, Isabel, ao quadro Obrigada. Mulher Essencial. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Estou muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando e que eu possa levar um pouco de histórias que curam, histórias que façam as mulheres entender que cada uma tem o seu valor, né? Por mais que às vezes a gente fica nessa dúvida, mas cada uma de nós temos um enorme valor. Maravilhoso. E Isabel, vamos compartilhar com a gente sobre a sua jornada aqui nos Estados Unidos. Como é que foi essa mudança do Brasil para cá? Porque a gente fala muito sobre a mulher imigrante, como ela desenvolveu, os desafios, né, a coragem, o medo. E aí como foi assim essa tua trajetória, né? Você já era cabeleireira lá no Brasil e de lá emergiu já aqui começando como cabeleireira. Como é que foi assim essa mudança, essa transformação, né, de vida do Brasil para cá e como é que foi esse início? A minha história é bem louca, vamos dizer assim. Eu sou cabeleireira, me formei em cabeleireira pelo Senac no Brasil, Uau, que há legal! 25 anos atrás. E dessa última vez que eu vim para Orlando, eu vim para passar um mês de férias. Só que aconteceram coisas onde precisou que eu ficasse para resolver os problemas. E eu fui ficando. Aí eu tive que pegar um visto de estudante, entrar com visto de estudante, estudei e eu já fui para a igreja. Eu me converti aqui, Uau, então né? já tinha Há uma 10. missão, um propósito de Deus aqui com E você. eu falo que quando eu cheguei aqui, eu passei lá na imigração, né? Ah, E falei que eu ia ficar um mês, porque eu tinha tido um 2014 horrível, com muita coisa ruim. Falei, eu preciso de um mês para pegar o fôlego e sim. continuar. Isso era o meu pensamento. Mas eu acho que o pensamento de Deus era assim: agora você vai ter uma conversa, eu e você. Uau, Aqui não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém, só nós dois. uau. Porque aqui eu passei os maiores desafios da minha vida, maiores. Já por eu ter ficado, por conta de um problema que aconteceu, e aquilo me deixou totalmente desequilibrada, assim, com a situação, porque eu não vim para ficar, né? Uhum, Mas nisso também eu comecei a frequentar a igreja e eu comecei a ter um amor, eu me converti, eu comecei a ter um amor e eu vi Deus tratando minha vida, mudando coisas, valores, que aqui é importante, né? sim, Porque aqui muito. tudo tem preço, né? Uhum, sim. E eu fui aprender o que é ter valor. Uau. E eu comecei a ficar muito assim na igreja mesmo e fazer ação social e tal. E ali o pastor viu minha dedicação e estava precisando. Eu entrei como voluntária. Logo ele me ofereceu um visto de religioso, né? Para que eu pudesse fazer mais pela Sim, igreja e sim. foi o que eu fiz e eu tenho esse visto até hoje. E ali eu fui lidando muito com mulheres. Uhum, Então eu tinha as minhas dores, que eu não queria falar sobre elas, porque uhum, para mim estava ok, já estavam guardadas no meu coração, eu não queria mexer naquilo porque sim. dói. Uhum, E eu comecei a ser confrontada com as outras mulheres, as sim. histórias, né, de igreja. E eu fui me envolvendo, e aí eu comecei a querer estudar mais. Fiz o curso de teologia, né, o Uhum, seminário de teologia, e agora estou terminando a psicanálise. E ali agora eu tô mais envolvida com muito mais base, né, uhum, para falar com mulheres mesmo. sim. E surgiu, escrevi o livro também.
Mas os desafios, muitos desafios, porque eu não cheguei aqui para ficar, Uhum. mas acabou que tudo Mudou. mudou e eu fiquei. Uau! E assim, você começou a trabalhar como cabeleireira, e ali eu vi um pouco, ouvindo a sua história, né? Que você cuidava da beleza, mas não era só a beleza, porque ali mesmo as mulheres já começavam a conectar com você e compartilhar com você coisas, e você, assim, muito disposta, né, e comprometida a ouvir, né, Sim, e a dar uma palavra de esperança, de consolo, de direção, né, de sim. ajuda. E aí foi desenvolvendo esse ministério que É. hoje é essa potência, é o que você vive, é o que você ama fazer. É porque às vezes eu via, né, lá na igreja, as mulheres tristes vinham conversar, contar histórias, e eu como tenho o olho já, né, cabelo, aí eu falava: "Não, vem, eu vou fazer seu cabelo, de graça, não precisa nada não, mas deixa eu cuidar de você". E ali, quando eu ia fazer isso por elas, elas começavam, porque eu falo que a cadeira do Olha, cabeleireiro, ali a gente ouve coisas que elas não contam para ninguém. uau. E eu sempre, como você disse, muito atenta, tentando entender, tentando me colocar naquela situação, Sim. Era além da beleza, era além da beleza. além da Então, estética. totalmente. Eu acho que o meu olho via o exterior, Hum, mas no trabalho surgia o exterior e o interior. uau, Então, era um completo mesmo. que lindo. E isso te motivou a buscar o conhecimento em coaching e se especializar também na área de teologia e depois ir para Isso, psicanálise. Fez também isso. autoimagem, Visagismo, assessoria de visagismo. imagem, coach e assessoria de imagem e visagismo eu já fiz no Já tinha Brasil, feito no Brasil. porque eu queria, porque como, assim, as clientes sempre me perguntavam coisas e eu queria ter respostas, né, Sim. eu sempre fui muito de ajudar. Uhum. E aí eu fui estudar, eu sou muito Então curiosa, já é algo que tinha na sua alma já tinha já na minha de alma. querer ajudar o próximo. Só que depois que eu me converti, que eu vim saber da palavra mesmo, Uhum. eu tinha que me aprofundar mais, né. Uhum. E aí foi que eu fiz a teologia e agora psicanálise, com ênfase em sexualidade, Uau. porque eu acho que é uma área que precisa ser Uhum. falada, que Sim. ninguém fala, Uau. e podemos falar sobre sexualidade com a palavra da Bíblia, Uhum. Uhum. é uma coisa séria e as Sim. mulheres, eu vejo muitas mulheres doentes, casamentos acabando, por falta de uma conversa Conversa. simples. Hum. Às vezes são perguntas tão simples, Sim. mas que ela não teve com a mãe dela, ela Uhum. não tem uma amiga que ela se sente à vontade. E E isso é aí, muito importante, né? muito importante, porque a Porque sexualidade faz parte da faz nossa parte da vida. nossa vida e o casal ele precisa estar alinhados, né? Sim, Porque às vezes o marido não conversa porque ele tem os traumas, os medos, né? A, as necessidades dele. A sim, mulher, com medo de não agradar, acaba topando algo que não concorda ou que não gosta, e aí vira aquele tabu, e aí exato. é um peso, né? Que não é para ser. Deus não criou É? o sexo para isso, né? Embora o Não. mundo mostre uma realidade totalmente diferente. É porque eu vejo uma das coisas que eu mais ouço, ainda mais dentro da igreja. As mulheres sempre falam assim: eu aprendi que o sexo era sujo, né? Isso é pecado. Você não Uhum, pode. Lógico, o sexo, se não for feito da maneira correta, sim. é pecado, não Uhum, pode. uhum, Mas eu não tô falando com esse tipo de pessoa, tô falando com mulheres casadas, sim. de 20, 30 anos. Uhum, E que teve sempre foi muita religiosidade, muita. Fala de sexo, dá até uma agonia. uhum. Porque parece que é um É peso. um Não pode peso. nem falar esse nome, né. Sim. Eu falo que tem pessoas que E é não. libertador, né? Quando a pessoa descobre, se descobre, Muito! o casal se descobre, Nossa, se fica amam, se leve. respeitam, se valorizam e se Exatamente. satisfazem. E não é pecado Nenhum. nenhum, 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 nenhum. Sim. E aí elas ficam assim: "Não acredito". Uhum. Aí o marido fala: "Meu Deus, o que que aconteceu com essa mulher?" Eu falo: "Ah, aconteceu nada, a É. gente só conversou". Você pode compartilhar assim, um exemplo de algo que a sexualidade, principalmente na igreja, virou um tabu, né? Então, assim, um exemplo de algo que você muito escuta no meio, né? E que virou um problema. E O que eu sempre
a maioria das vezes elas vêm falando assim, é porque meu marido acha que eu tenho que estar pronta para ele a qualquer momento, ele não está nem aí, E aí eu tenho que falar, calma, não é assim. Você também tem que estar disponível para o seu marido. E uma das coisas que eu sempre falo para ela, 90% de você ter um relacionamento saudável, sexual com seu marido, está na sua mente. 10% é corpo. Então, se você não pensa em sexo, você não vai conseguir fazer sexo. E é onde existe o bloqueio. Sim. Porque é pecado. Como que eu vou ficar pensando nisso? Meu Não é Deus. pecado, é ótimo. É libertador, Tem essa pelo contrário. liberdade, não é? Em outros momentos a gente pode citar vários versículos da Bíblia que não é pecado. Sim. Então elas reclamam muito disso, que elas querem algo mais, algumas têm vergonha, tem mulheres que têm vergonha de sentir prazer, elas acham que elas não têm o direito, que o marido se satisfez, acabou. Ela serve ele. E aí vive mulheres infelizes, mulheres que nem sabem, né, o que é ter Nem chegam ao orgasmo. Nunca. Nem conhece. Não conhece. Isso é Eu triste. converso, eu tenho pessoas que têm 30 anos de casamento que nunca tiveram um orgasmo. Uau, É muito triste. é muito. Porque, gente, E vem isso dos dois lados também, né? Às vezes não só a mulher, às vezes o homem também tem tem um caso. essa área, essa barreira. Tem um caso que foi o mais chocante da minha até agora. A esposa descobriu que o marido estava traindo e conversou e tal. E aí eu falei, olha, vocês precisam acertar isso, porque não dá pra, né? Falei, mas ele fala o quê pra você? Ele falou que eu não sei fazer sexo com ele. Então ele foi procurar um sexo bom na rua. Aí eu falei pra ela, ele falou isso. E por que você não falou pra ele se ele sabe? Por que ele não te ensina? Se você só tem ele é seu marido. Ele sabe e você não sabe, ele que te ensine. Começa pela comunicação, né? Então, os casamentos se acabam, existe traição, porque o homem, se ele acha que ele sabe mais que a mulher, então ensina, é sua esposa. Você pode, né? Agora não, além dele fazer isso, ainda põe essa culpa nela. Aí ela fica achando que ela realmente... Tem pessoas que acham que mereceu ser Isso traída. mata a identidade da mulher, né? Destrói. Destrói. Aí até a gente recuperar, mostrar pra ela que não é isso, isso é uma mentira. Leva-se tempo, às vezes não dá tempo. E é muito triste. Eu fico muito, muito impactada com as histórias. E no início, porque eu converso, eu brinco assim, né? Tem umas frases que elas falam assim, meu marido é micro-ondas, eu sou fogão a lenha. Oh, Né? Então, ele acha que é assim, né? Eu falei, se você é o fogão, quem manda na cozinha da sua casa? Filha, já vai pôr na lenha de manhã para acender. Porque se ele é micro-ondas, à noite você tem que estar pronta. Então, você tem que pensar no sexo. Você tem que falar, não, hoje eu vou ter uma noite com meu marido. E se prepara para aquilo. sim. Mas a maioria das pessoas foram ensinadas que não pode pensar. Que é errado. É errado. Inclusive, ela tem que esperar o homem vir buscar por ela. Por muitos anos a mulher foi muito maltratada, né? Muito, No muito. passado, a mulher foi muito maltratada. Ela é considerada como o órgão de prazer e pronto. Mais Nossa, nada, antigamente eram histórias né? terríveis, Mais nada, né? né? Vejo assim, gerações de meus avós, bisavós, né? Sim. As mulheres, elas praticamente, né? Há muitos anos as mulheres nem contadas eram, né? Não. Então, eu creio que vem essas crenças dali, É porque né? a E vão se avó. repetindo, em vez de ser restaurada, tratada, curada, vão se repetindo. Imagina as nossas avós que tinham 15, 16 filhos. Exato. Que vida sexual essa mulher tinha? Essa é muito Era só para triste. procriar. É. Aí a mãe, que é a nossa mãe, cresceu, Vendo ensinou a gente e tá indo. E aí, só que chegou uma hora, graças a Deus, hoje está bem Bem mais, melhor. né? Só que eu acho que a igreja tinha que Se abordar posicionar, isso. né? Até mesmo porque o mundo, ele não poupa isso, né? E ele ensina do lado totalmente errado. Destruidor, destrutivo. Aí um menino jovem começa a ter uma experiência dessa fora do casamento, no mundão, aprende um montão de coisa que não é para aprender, o que a televisão ensina e leva isso para dentro de um casamento.
Exatamente. né? E É aí aí que surge tudo. Então, eu acho que quando precisa ser falado. eu acho assim, as pessoas com quem que me procuram e que eu tenho oportunidade de falar, às vezes até em reunião mesmo, faz um café em casa e ela sempre acaba chegando nesse ponto. Eu falo, vocês só me procuram para isso, né? E, e elas falam assim, Isabel, é incrível como realmente a minha cabeça mudou. Uhum. O peso, né? Sai um peso. Sim. E eu fico muito feliz, É porque maravilhoso, né? você vê o brilho, você É. vê assim o casamento melhorar, eles se Sorrir programar, mais, até sorrir chega mais, na né? igreja O marido feliz, feliz, a mulher feliz. a família, porque Tem uma ciência, não sei se você já ouviu falar, que quando o casal eles se completam e são felizes nessa área, eles produzem até melhor, fazem até mais dinheiro. sim, sim, Não é verdade? totalmente, totalmente. É real isso. Porque durante o ato sexual, as almas, né, elas estão ali juntas, Sim. então é um só. Quando Uhum, na Bíblia diz que quando você casa, você vira um, é uhum, um. uhum, E aí eu acho que sabe, é tão simples. uhum. Mas por conta, né, do que foi ensinado pra gente, do Sim, que foi passado pra gente. Então entendi. era sempre muito feio falar sobre isso. E não tem nada de feio, se for falado com respeito, né, dentro da situação certa, Uhum. não tem nada de feio. É lindo, É lindo, é. é lindo. Aí ensinando já a juventude, né? O departamento de adolescentes, isso Adolescentes, é muito importante. sim, o menino já vai Treinar. respeitar a menina, né? Ele sabe que ele vai ter que se dedicar. Não é só Uhum. a gente que tem que se dedicar ao Sim, marido, sim. né? Então, assim, É o esforço mútuo, né? precisa ser falado, lógico, com palavras. Eu sempre procuro palavras suaves, né? Sim, Porque a gente tem que suavizar esse assunto. sim, É sempre muito pesado sim. e não pode. Eu acho que chegou o momento da gente trazer isso para a igreja. Trazer cura, né? Cura! Porque olha quantos lares vão ser curados, olha quantas famílias vão ser restauradas. Eu tenho uma colega que ela é casada há 30 anos. Agora, há 3 meses atrás, ela foi de lua de mel com o marido. Ela não Uau, tinha não tido, tinha tido. porque a noite de núpcia dela disse que foi Foi terrível. terrível, E você falando, eu trabalho também com aconselhamento de mulheres. Muitas mulheres sofrem disso, né? Às muito, vezes, numa noite de núpcia não foi bem e ela carrega aquilo ali para calada sempre. para sempre. É o bloqueio, E né? aí o casamento já começa todo errado. E eu fiquei super feliz. Ela falou: Isabel, tô saindo de lua Que de mel com meu bênção. marido 30 anos depois do meu Uau, casamento. Eu falei: uau. então vai, Vá, filha. Vai aproveita. ser feliz. Quando você voltar, eu quero Recupere, te ver. recupere esses 30 anos. Que legal. É lindo isso, Ah, né? E é. assim, a ação social é algo que também ardia no seu coração. Sim, muito, E muito. aí você trabalhando na igreja, acolhendo moradores de rua, Sim, eu também trabalho dependentes com. químicos Sim, e pessoas invisíveis para muitos. para muitos. E foi num dia que eu tava ali, porque eu ajudo uma fundação de um americano, Michael, Uhum. que é Jesus Love, Love Him Ah, o Back. Mike eu Você conheço, já conhece? fizemos trabalho com ele, Ele é sim. maravilhoso, Maravilhoso, né? é. Eu ajudo Gente boa bastante demais. ele. E a gente tava ali dando comida, né? E aí eu entreguei a comida para um rapaz, ele tava lá, nem tava me enxergando, tava. Naquela hora que eu entreguei aquela comida para ele, veio assim uma voz falando assim: toda semana vocês estão aqui dando comida para esse rapaz, porque eles são os mesmos, né, ali. Uhum. Cadê a mãe desse rapaz? Nossa. Uau. Ali eu tremi. Eu falei: cadê a mãe desse rapaz? Aliás, cadê a mãe de toda essa Toda essa gente? gente. E aquilo me deu uma incomodação, uma inquietação. Eu fiquei transtornada naquela noite. Eu perdi o chão. Para mim é comum. E eu fiquei com aquilo. Eu falei: cadê as mães? Onde estão as mães? Eu quero achar essas mulheres. Uhum. Porque essas mulheres, elas existem. E muitas, talvez, ninguém está nem aí para ela. E As nós dores. estamos ajudando o filho dela. Uau. E ela está precisando de ajuda, mas ninguém acha que. Não, ela é a mãe, não educou. A mãe não deu atenção pro filho, por isso que ele está assim. Porque é isso, né?
Vai saber que tipo de mãe esse rapaz teve. Julgamento atrás de julgamento. E a coitada, às vezes, está lá, orando, Sofrendo calada. sofrendo, sozinha. Sozinha. Porque essa mãe, ela não é uma mãe que as amigas chiques querem ter por perto. A mãe de um dependente químico sofre muito. Uau. Porque o dependente, o usuário, ele está no mundo dele. Mas a mãe não. A mãe está na vida real. E o mundo deles é um submundo, né? É o É um mundo submundo. que quem não conhece, não vê, não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Não existe um fim do poço para eles. Eu não entendo. Eu já, em alguns dias desses, a gente estava entregando comida. Tinha um rapaz com bichos andando. Ele estava vivo. E eu falei, como que pode chegar num nível desse? Onde a moral, tudo foi embora. Não tem mais nada. Valor, Nada, identidade, nada. Deus. Um dia eu perguntei para um, eu não sei quantos anos ele tinha, porque eles não têm, não dá pra gente saber, né? Porque eles são todos desfigurados. Sim. Eu falei, por que você tem essa vida? Ele falou, foi a única vida que eu conheci. A minha mãe, eu morava na rua com a minha mãe morreu e eu fiquei na rua. Já cresceu ali. Então tem casos que a mãe estava ali, mas tem casos que tem uma mãe chorando em casa. Uau. Que tem uma mãe orando, desesperada, morrendo, porque eu falo que dá uma lacuna. Os dois morrem separados. Na época que estava sendo gerado, era um só, né? Tinha até um cordão que ligava. Mas chega num ponto que eu falo que isso é do inferno, que ele mostra assim o quanto eu vou separar vocês. Um fica de um lado e o outro do outro. Meu Deus. Que dor. E os dois morrendo. O que era vida vira morte. Escravidão. E é muito triste. triste. É muito triste. E aí te moveu esse trabalho, esse envolvimento, te moveu a criar, a escrever o livro. Posso mostrar? Isso, pode. Olha que lindo, gente. Mães Reais, Histórias Não Contadas. Aonde que as pessoas têm acesso ao seu livro? Está no Amazon. No Amazon. Tanto com o físico ou pelo o e-book. Sim. Depois eu posso deixar para você o link, Sim, né? Se você puder divulgar. Claro. Mas colocar no Amazon já está à venda. E nesse livro tem histórias minhas, histórias de amigas. Sim. E a gente fala ali esse é meu, tá? Esse é seu. E aí tem histórias também de diagnósticos, né? Que a mãe tá grávida e tem um diagnóstico de uma doença, um aborto. Uau. E também tem a parte onde a gente fala, não, mãe, você não pode morrer. Se ele optou morrer, você tem que se salvar. Uau. Mães Reais, Histórias Não Contadas. Existem maternidades que florescem em meio à dor. Este livro é um convite para entrar no universo de mães que enfrentam realidades duras, vícios, transtornos, diagnósticos inesperados e caminhos que desafiam sonhos e expectativas. Tô doida para ler já. São histórias de amor resiliente, amor ferido, amor que não desiste, mesmo quando a estrada se torna difícil de trilhar. Aqui falamos sobre culpa, perdão, esperança e coragem. Falamos de mães que dia após dia escolhem amar quando seria mais fácil desistir. Uau! Se você é uma mãe que enfrenta batalhas invisíveis, se você é um filho que busca compreensão, ou simplesmente alguém tocada pela profundidade do amor materno, encontrará nessas páginas acolhimento, empatia e inspiração. Porque o amor de mãe, mesmo nos dias mais difíceis, continua sendo a força mais poderosa que existe. Uau, Isabel! Que lindo! Eu me emociono. Profético, eu tô aqui me segurando. Porque é muito forte, é muito real tudo isso, né? Muito, muito, muito real. Eu quis fazer um livro bem compacto para que as mães mesmo consigam ler. Porque também não adianta você escrever um livro muito cheio de história. Eu não sou, eu sou de falar. Prática, Eu sou bora. prática. Então, e assim, a mãe que está na dor, ela também não quer ficar escutando historinha, ela quer escutar, né, o que é. Porque historinha a gente já cansou de ouvir, né? Então, eu quis fazer um livro rápido, tanto que
Quem gosta de ler, lê esse livro aí em um dia, porque é uma história atrás da outra, né? Histórias reais, Sim, os nomes são todos anônimos. sim. Uau. E são histórias que são realmente, assim, de dentro da nossa casa. Uau. Se você for ver a família, talvez. Imagino. Isabel, eu perdi um irmão há 2 anos atrás, né? Ele foi dependente químico também. Matheus, você pode pegar pra gente um lencinho ali? Por favor. Que haja, eu esqueci de deixar o lencinho aqui. A próxima vez eu vou deixar ele aqui em cima. É, e foi. Eu tô entendendo exatamente o que você tá falando aqui. Obrigada. É isso. Não é fácil. É muito forte. E até como, né, eu compartilhei com você ali antes, que eu durante que eu fui escrevendo e fui querendo buscar algumas informações mesmo, né? E eu vejo assim que até nessa dor, essa mãe machucada, ferida, às vezes existe a competição entre as mães, né? Uau. A mãe do homossexual, a mãe do deficiente físico, a mãe do deficiente do... Ah, meu Deus. Químico? Químico, é. E aí parece que cada um ainda quer ser ou melhor ou a pior. Então ainda desenvolve um padrão. Desenvolve um padrão de comportamento, exatamente. Eu vejo assim, às vezes até eu gosto muito de assistir programa de viagens. Eu adoro viagem. E aí eu vejo, tem um rapaz que eu sigo, que ele é homossexual. E agora ele casou tudo. E aí eles foram viajar. E ele levou a mãe dele. E a mãe dele toda chiquetosa, né? Foram para Paris e com aquelas todas. Eu falei assim, olha aí a mãe dele. A mãe do dependente químico, ela não tem amigas. Só se for com outra mãe, né? De um outro dependente químico. Porque aquela mulher que tá numa situação, ela não quer, porque é problema. Essa mulher só Vai dar dor de cabeça. vai dar dor de cabeça. Essa mulher dentro da minha casa, eu também não vou na casa dela, eu não sei como que é. Vira referência na rua, né? Ah, a pessoa ali, a mãe do bêbado, a mãe do drogado. Então, assim, eu fico impressionada. E aqui também eu vejo muito problemas com autismo, né? Nos Estados Unidos. Eu não sei por que esse número tão alto. E aí eu vejo sempre essas mães como as mães cansadas. Não, tá sempre cansada, tá correndo atrás do filho. O filho não dá paz um minuto, não para um segundo. De novo, Nem, julgamento. Julgamento nem atrás chama julgamento. ela porque ela não veio, ela não tem como vir. E se vier, vai trazer aquela criança. Gente, quanta maldade. Quanta maldade. Eu falo muito. Vamos ser gentil com a gente. Vamos dar um... E é tão forte essas pancadas e repetições dessas palavras que a pessoa que está vivendo esse contexto, ela acaba acreditando naquilo. Sim. Porque ela está vivendo tanto aquele julgamento, aquele olhar crítico, aquele apontar de dedo, aquele afastamento, aquela exclusão, que ela acaba acreditando que aquilo ali é verdade. É porque cria-se um mundo, né? Cria-se um mundo. E aí ela perde a identidade. Gente, a gente não pode perder nossa identidade. Sim. Não podemos. Tanto que eu sempre, quando eu começo a trabalhar com as mulheres, a primeira coisa, quem é você? Porque quando a gente não sabe quem a gente é, qualquer coisa que aparecer serve. E é uma pergunta tão simples e tão difícil de ser respondida. Dentro do consultório a gente presencia muito isso, né? Muito. No grupo de mulheres também, ou de qualquer outro ser humano. Não só a mulher, como o próprio homem. E eu acredito que quando você pergunta isso, o que elas falam? É Eu não muito sou difícil. nada. Não sou nada. Não Boa deu pergunta, certo. eu esqueci de quem eu sou. É. Porque a vida vai te levando, vai te consumindo, vai te enchendo de dogmas, paradigmas, de tudo. E te afasta da verdadeira essência, né? E aí, quando você descobre quem você é, aí as pessoas falam, fulana tá louca. Não, fulana, esquece. Não sei o que aconteceu com ela. Não é que não sabe o que aconteceu. Ela só não vai mais ser quem ela não... Quem você quer que ela seja. Quem ela não nasceu pra ser, né? Então, é forte, né? É muito forte. muito Esse forte. mundo, eu falo assim,
que os homens, eu acho que nesse ponto eles são mais resolvidos que a gente. Porque eu vejo assim, entre as mulheres é muita barreira. É, porque o homem ele é muito mais racional, né? Não Uhum. que eles não sejam emocionais, né? Que a gente tem as duas áreas, mas eles são muito racionais, né? Então, às vezes... Mas eles sofrem também. Muitos homens Assim, não sabem da sua identidade ainda. então, eu acho que esse é um Mas por novo eles serem mais momento, né? racional, né? Então eles estão lá, preciso apagar o fogo, preciso prover, preciso isso, É, preciso aquilo, não tem tempo para isso, né? E a mulher já é mais esse lado sentimental, mais coração, mais alma, né? é, E aí eu acho que elas sofrem mais por isso, né? Mas eles caladas, sofrem né? também de formas diferentes, né? Diferentes, é. É. Mas é muito sofrimento, Uau. gente. É E muito fala para mim sofrimento. assim, como a fé influenciou essas suas decisões, né? E a sua missão de vida. É, eu lendo a Bíblia, né? Estudando a palavra, que eu posso falar que estou como estou hoje. Ainda mais um dia eu estava lendo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Simples, todo mundo fala sobre isso. É uma frase, né? Virou frase, né? É, virou. Virou moda. Aí eu Modinha. teve um dia que essa frase veio diferente, essa passagem. Falei assim. Aí eu fiquei pensando, para eu amar ele como eu me amo. Mas e se eu não me amo? Como que eu vou amar? Eu tenho que saber o que é o amor. Aí é onde eu fico. Jesus, o Espírito Santo que vive em mim. Que amor é esse? Como que eu vou fazer isso? Porque até então eu já passei por um monte de problemas, choros, decepções, acusações, tudo. Só que eu não quero mais. O Senhor tem promessa. A Bíblia, meu Deus, quantas coisas boas existem Maravilhoso. ali. E são verdades. O que está na Bíblia são verdades. É nelas que a gente tem que acreditar. E eu falei, Deus, me ajuda. Eu não quero. Aí eu vi o leão, sabe? A leoa. Falei, eu não quero. Não quero mais. Eu vou sair desse buraco. Que eu nem sei de que jeito que eu entrei. Porque você vai entrando pouquinho em pouquinho, né? Quando você vê. E ali eu falei, não, eu vou descobrir esse amor. E aí eu comecei já baseado em algumas coisas que a gente já sabe, né, da vida mesmo, eu comecei a pôr em prática para mim. Então eu faço café da manhã, eu faço bonitinho o prato para mim, meu café da manhã. Às vezes eu até posto, porque é o meu café da manhã. Por que eu tenho que fazer café da manhã bonito para todo mundo e para mim não? Eu posso sim pegar esse dinheiro que eu não deveria, mas eu vou ali comprar um presente para mim, sim. Eu até falei outro dia para uma amiga que falou que ela não consegue sair sozinha. Eu falei, mas você tem que sair sozinha. Vai você, chama o Espírito Santo, vamos nós dois. Sempre tem que ter Deus na história. É um amor, eu falo, que amor é esse que eu não sei explicar, que só cresce Uau. e que é através dele que a gente pode ser quem Deus disse que a gente era. E aí eu pensei, né, Jesus, o quanto Jesus sofreu naquela cruz. Foi humilhado, sangrou até a última gota. E Deus deu 100% dele pela minha vida. Não, então eu tenho que mudar isso. Aí eu fico, quando tem alguma coisa, eu falo, não, penso no que Jesus sofreu. Não, eu não tenho nem dignidade, imagina. Por muito, 10, 1% do que eu tô passando aqui, não, vamos. Eu falo que eu tenho dias ruins, sim, mas eu falo que eu tenho meu prazo. Eu falo, você vai chorar? Você vai chorar hoje. Amanhã você não vai chorar mais. Isso eu falo Tem uma comigo data, mesmo. né? É, Chega. temos que viver os lutos, temos que viver os dias tristes, também isso é saudável, mas você não vai viver o resto da vida. Sim. E é Deus, Deus. A minha receita é Deus. Uau. Deus é lindo, né? Maravilhoso. Então, toda essa história te inspirou a escrever o livro, Sim. né? Você fala de mães que amam mesmo quando seria mais fácil desistir, né? Uhum. E encontrou várias mães, né, nesse caminho, né? Nos seus atendimentos. Você Sim. pode compartilhar com a gente uma que te marcou, assim? Eu creio que todas elas, né? Mas É uma, assim, que porque você fecha o olho, assim, que você lembra daquela mãe. eu tenho uma imagem muito forte um dia que eu vi uma mãe
num transporte público, com o celular, numa live, falando com um terapeuta de uma clínica onde o filho dela estava internado. E aquilo, eu falei, meu Deus, ela estava no transporte público. Você vê, ela não tinha nem vergonha mais, né? E eu quis me aproximar para entender. E ela falou, ela estava saindo do trabalho, era noite, e estava indo para casa, mas o filho estava internado. E ele, naquela noite, era uma noite da conversa com o terapeuta. Então, fazia esse Zoom. E ele ali falava, ó, seu filho fez isso, seu filho tá assim. Essa história não sai da minha cabeça. Não sai. Porque eu falo, meu Deus, a que ponto, né? Chega a mãe. Então, eu acho que essa é uma... Tem, como você falou, é porque se eu for E ficar até mesmo cada pensando... história é única, né? Então, Mas essa é uma história que eu contando aqui, eu vejo, eu volto. Então, eu sinto que essa daqui foi a que ainda marca mais ainda. que você tá latente aqui, né? Quando você lembra. Qual é a principal mensagem que você gostaria que uma mãe que está passando por uma dor como essa, né, recebesse ao ler seu livro? Eu vou dizer uma coisa que é difícil, mas você tem que se salvar. Porque os dois estão morrendo, né? Como eu disse. Se salva. Não importa, você vai ser julgada. As pessoas vão falar mal de você. Vão falar que você é uma péssima mãe. Como você vai deixar seu filho assim? Não importa. Se salva. Porque se você se salvar, você vai conseguir salvar seu filho. Ou pelo menos orar pelo seu filho. Mas se você não tiver essa coragem, é uma coragem. É muito difícil, é muito forte. Mas se você não tiver essa coragem, você vai morrer com ele. Não no vício dele, mas com um outro tipo. Às vezes. Então, assim. Fala assim, não. Hoje eu falo que eu tenho uma técnica, né? Que eu gosto de ensinar essa técnica, que pra mim é. Vai pra frente do espelho. Se arruma. E vai pra frente do espelho. E você vai falar pro espelho: esta sou eu. Você tá vendo? Essa, meu cérebro, você tem que entender que essa sou eu. Eu tenho um filho que tá assim, por opção dele. Eu já tentei, eu já fiz. Só que, se ele não quer, eu também não posso fazer mais. O que eu tenho que continuar fazendo é orar. Isso você também não pode parar. Mas você fala, de hoje em diante, eu vou sair disso. Então, você tem que se salvar. Não é fácil porque você vai ter muita, muita crítica. Porque no momento desse, vejo você ter alguém te apoiando, te ajudando, são poucos, né? São poucos e vão falar. Porque Vão sempre falar, vão mas falar. ninguém ajuda a cuidar do seu Ninguém filho. ajuda. Ninguém. A dor que você passa, ninguém nem quer saber. Porque ela é tão forte que as pessoas não aguentam saber. Eu acho que é uma das piores dores. Porque você vive, uma mãe que tem um filho assim, ela vive com a notícia da morte todos os dias. Até o dia que essa notícia vai ser de verdade. E eu falo que dependendo dos anos, no dia que essa notícia vem, ela se torna um alívio. Porque você fala, amanhã eu não vou ter mais essa notícia. São 30 anos de notícia. Vai morrer. Do jeito que tá, vai morrer. Vai morrer, sumiu, não apareceu, não sei. E é todo dia isso. O telefone toca, você fala, meu Deus. Número, sabe? Você vive nesse estado. Então, você não pode. No livro eu falo sobre isso. Interessante. E fala pra gente, assim, na sua visão, né? Cuidando da alma e da aparência. Como a estética e a psicanálise se conectaram. É muito se bom. conectam, né? Assim, na vida da mulher. É porque aí a gente trabalha, como eu falei, né? O exterior e o interior, né? Primeiro que você vai quebrar um monte de crenças limitantes, de mentiras que te falaram. Um monte de mentira. Muitas mentiras. E quando a gente está nessa baixa, a gente não tem vontade nem de fazer nada. A gente só quer abrir o olho e respirar. Também, se não der para fazer isso, a gente nem se importa. Então, eu acho que é uma coisa que vai junto. Como eu falei do espelho, né? Se arruma, é difícil, mas tenta. Passa um batom. Toma um banho.
Chora debaixo do banho lá, já tá na água mesmo, ninguém vai ver. E tenta se enfrentar. Então você vai quebrar as crenças limitantes, as coisas que ficam na sua mente, que estão te bloqueando de descobrir um mundo novo, e o seu exterior, porque aí você começa a resgatar os dois juntos. Né? Não importa, eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Vai lá no seu guarda-roupa, com certeza você tem alguma roupa. Eu tô em cima do peso. Não tem problema. Não tem essa regra. Mas as duas coisas juntas, você dando passos dos dois ao mesmo tempo, é ótimo. Procurar uma amiga, se não tem condição de fazer uma terapia. Procura uma amiga, me ajuda. A gente sempre tem aquela amiga que se arruma melhor, né? Ai, me ajuda a combinar essa roupa comigo. Vai em lugares que você precisa tá arrumada. Tenta mudar os pensamentos. E aí você vai ver que daqui a pouco você fala, nossa. Você vai olhar uma foto de um mês atrás e fala assim, nossa, você já vai começar a entrar em... diferente. E aí vai é uma reconstrução. Do mesmo jeito que caiu, você põe um tijolinho cada dia. Uau. De dentro e de fora. Você pode compartilhar com a gente sobre um projeto que nasceu, né? Projeto Magnólia. Projeto Magnólia, que tem muito a ver com todo esse chamado, essa missão que Deus tem colocado no seu coração. Isso. Esse desejo ardente de trazer esse amor, esse renovo, essa esperança. O projeto é um trabalho com mulheres que eu tento fazer o dia dessa mulher ser diferente, um dia de alegria, né? Onde eu converso com ela, vou saber o que está passando e eu vou tentar ajudá-la, né? Com uma sessão, 2 sessões, não sei, dependendo dos assuntos. E aí depois a gente vai numa loja, compra uma roupa, faz a maquiagem, eu faço o cabelo, faço a unha. E eu mostro para ela o quão bonita que ela é. Sim. Né? Eu já quebro essas crenças que, não, você é linda. Vamos descobrir que você é linda? E aí eu passo esse dia com elas. Uau. E aí eu tenho uma magnólia, eu chamo elas de magnólia, minhas magnólias, meu jardim. Que a minha amiga Francisca, que está passando por um câncer, mas a gente foi, eu arrumei o cabelo, começou a nascer o cabelo dela, e fiz maquiagem, a gente comprou roupa, tivemos uma tarde ali. Que gostoso. Gente, que delícia. Isso é lindo, né? Que Você delícia. valoriza a pessoa, o ser humano, a essência. Então você tem tudo. Muito amor. A gente tem tudo, só que tá tudo tão escondido, tão, sabe, machucado, tão... E aí eu tento buscar, não, vamos mexer aí, vamos achar o que tem de bom, porque sempre tem. E aí eu falo, tá vendo? Pensa nisso, pensa nesse dia e segue. E eu tô aqui, se eu puder, continuar ajudando. Né? Marca para toda a vida. Marca para toda a vida. E o engraçado é que o Magnólia surgiu no mesmo tempo do livro. Uau. O Magnólia já era um projeto que eu já tinha, mas eu só fazia... eu não publicava, né? Então, eu tenho várias pessoas que eu já fiz isso, mas eu não publiquei. Mas aí Deus me começou, não. Que legal. Porque para outras pessoas, porque às vezes a pessoa vendo fala, eu vou tentar fazer isso também, Sim. né? E como é que faz para poder participar desse projeto, ou ajudar, ou contribuir com alguma coisa? Preciso de ajuda, porque, né, eu sozinha eu não posso. Sozinha a gente não pode nada, né? E Deus não quer isso também. Deus quer que a gente tenha conexão. Pode falar comigo através do Instagram, né? Que é Isabel Endres, que é o meu nome. Tem e-mail, tem telefone, tem através do seu podcast. Eu sou do jeito que quiser. Que show. Isabel Endres, no @Isabel Endres, né? Isso. No Instagram, e lá você já tem acesso. E também tem o Instagram do Magnólia, que é Magnólia Projeto. Magnólia Projeto. Aí já entra lá, curte. Que legal. E manda mensagem lá, ou pode me mandar e-mail. Meu e-mail é isabelendres6@gmail.com. Sou super fácil de acessar. Que maravilha. É só ir atrás da Isabel. Só ir atrás da Isabel. Eu Se gostaria, você quiser, Isabel, de conhecer mais e estar participando, contribuindo de alguma forma, né, obrigada. com esse projeto. Se quiser lançar aqui, alguém... Só que tem que estar aqui, né, em Orlando. Sim.
Mas se tiver uma magnólia aí querendo passar por um dia desse, você tá triste, passando por algum problema, não importa o problema, mas você acha assim que você sozinha não consegue, me procura que a Que gente lindo. consegue. Juntas nós vamos conseguir. Que lindo. Ajudar as mulheres a enxergar a verdade dentro delas. Sim, porque temos muitas coisas boas. Mas as dores, as mentiras, tentam apagar isso, Sufocam. sufocam. E eu falo que o nosso coração é igual aquele quartinho lá da casa, aquele que a gente vai jogando as coisas. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, eu precisava daquela bola ali para ir na praia. Aí você fala, nossa, mas para eu pegar aquela bola, eu vou ter que tirar isso, isso, isso. Ai, não, deixa. Deixa lá. Eu não quero a bola. E é assim. Então, tem hora que a gente quer, mas vai dar tanto trabalho. Aí você fala, deixa. Mas eu falo, não deixa. Tira. Vai tirando os menores. Não começa a querer pegar a bola. Tira os pequenininhos. Pede perdão para um, manda mensagem pro outro. Se perdoa. Primeiro lugar, se perdoa. Vai lá no espelho. Fala, ó, não tenho culpa de nada. Fiz o que eu pude. Do jeito que eu pude. Com o que eu tinha para fazer. Então, eu brinco, né? Eu falo assim, a pessoa vai lá em casa pedir açúcar e eu só tenho farinha. Eu falo, eu tenho farinha. Não, eu quero açúcar. Desculpa, só tenho farinha. Então, a gente só dá o que tem. E ninguém tem que punir a gente por isso. Nós somos seres humanos imperfeitos. O único perfeito é Deus. E Ele fez nós todas imperfeitas, que é para uma ajudar a outra. Então, pede perdão para você, tira a culpa. Tira a culpa. Ninguém tem culpa de nada. A culpa isso é do inferno, isso não é de Deus. Deus tá ali, ó, de braços abertos, esperando a gente, a nossa... Ai, é um amor que eu fico emocionada quando eu falo de Deus. Sim, que lindo, Isabel. Isabel, nossa mensagem está chegando ao fim. Olha que pena. papo gostoso. Foi, muito né? bom. E temos muita coisa para compartilhar e para frente. Conte comigo. Tá né? bom. Conte com a gente, conte com a mulher Comigo essencial. também. Porque juntas nós conseguimos, né? A mulher que entende o seu chamado, né? O teu propósito e a sua missão, ela impacta o mundo. Sim. E que mundo? O mundo de alguém. E a gente mudando a vida de uma pessoa, a gente transforma gerações. Sim. né? Mas nós não queremos mudar só uma pessoa, né? Nós queremos ser usada por Deus para transformar quantas vidas, quantas Ele mandar. Quantas eu falo, né, que a Magnólia eu quero que seja um jardim. Eu quero, em nome de Jesus, no fim do ano, fazer um episódio com todas as magnólias desse ano. Show! Né? Eu acho que vai ser super legal. Você já está convidada. Sim. E assim, a troca para falar, olha, eu tava assim e tô assim. Tremendo. Né? Eu falo muito também que a gente precisa quebrar os muros das nossas tristezas, da nossa dor, e fazer esses muros virar ponte. Porque aí a gente conecta. Sim. Né? Porque às vezes a minha dor é a sua dor, mas você não fala e eu não falo. Exato. Porque eu tenho vergonha, eu não sei o que você vai achar. E às vezes a gente está sofrendo no nosso muro e a gente podia estar se ajudando. E a mulher tem uma força. Meu Deus. E fica já o convite aí do Pod Orlando fazer toda a produção pra você. Olha, Meu que lindo! Deus! Então, todas as câmeras, microfone, a gente arruma um espaço e faz uma produção top. Pronto, já marca a data. Você tá vendo o que a gente tava conversando? Deus abre as portas. Meu Deus. Pode contar com a gente. Nossa, me emocionei agora. Vai Eu no choro lencinho, fácil, eu choro muito fácil. As pessoas falam, nossa, você chora muito. Eu choro muito, mas eu também dou muita risada. Sim. Então, o meu emocional, ele é isso.